Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição de sábado. Vamos juntos conferir o que foi notícia nessa semana no Brasil e no mundo? Vem comigo. O tráfego aéreo de passageiros subiu em 2023. Congonhas, Guarulhos e Santos Dumont foram os aeroportos com maior crescimento de oferta e demanda de voos. Vamos ver. No ano passado, o tráfego total de passageiros no Brasil aumentou 14,7% em comparação com o ano de 2022. Segundo o relatório Insight da Aviação Brasileira da Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo, a alta aviação brasileira mostrou resiliência e busca se recuperar do período da pandemia. A taxa de ocupação foi de 76,5% no mercado doméstico e de 82,2% no mercado internacional. Os aeroportos com maior crescimento de demanda e oferta de assentos ficaram concentrados no eixo Rio-São Paulo, Congonhas, Guarulhos e Santos Dumont. O setor de aviação comercial do Brasil teve uma demanda total de 111 milhões e meio de passageiros em 2023. O segmento doméstico, que corresponde a 81% do mercado brasileiro de voos, teve alta de 10,4% no tráfego de passageiros no ano passado, em relação ao ano anterior. A rota entre São Paulo por Congonhas e o Rio de Janeiro pelo Santos Dumont registrou o maior tráfego de passageiros no mercado doméstico e a taxa de ocupação atingiu 62% em 2023. O segmento de viagens internacionais foi destaque na taxa de crescimento do setor aéreo no país, com alta de 37% do tráfego de passageiros em 2023 em relação ao ano anterior. No ano passado, 21 milhões e meio de passageiros fizeram viagens internacionais. A rota internacional mais movimentada, de acordo com o relatório da Alta, foi entre São Paulo e Santiago, no Chile, com taxa de ocupação de 82%. Você, por acaso, já ficou irritado por perceber que gastou mais do que devia ou que o dinheiro seria insuficiente para os seus afazeres do mês? Aquele famoso sobrou um mês no meu salário? Saiba que você não é o único. Pois é, e essa insegurança com o dinheiro pode causar estresse financeiro, gerando dor física e também sofrimento psicológico. Você com certeza já deve ter ouvido o termo estresse financeiro, uma condição que surge a partir de situações financeiras, como falta, problemas de planejamento entre as entradas e saídas de recursos, causando aquela sensação de incerteza, de impotência e preocupação. A má notícia é que pode afetar pessoas de todas as faixas de renda e está relacionada à nossa percepção e gerenciamento das finanças pessoais e familiares. Um problema que pode causar ansiedade, depressão e outros distúrbios de saúde mental. E mais, quando o estresse financeiro se torna crônico, o que estava no campo mental atinge a saúde física. É muito comum que pessoas com problemas financeiros sintam dores de cabeça e tenham dificuldade para dormir. E lá na frente, após anos sob altas condições de estresse, essas pessoas venham a desenvolver hipertensão e doenças cardíacas, por exemplo. Afinal, o estresse leva ao envelhecimento do corpo através de alterações hormonais e condições que interferem, inclusive, no sistema imunológico. Essa relação entre problemas financeiros e doenças físicas e mentais foi comprovada em um estudo realizado no Reino Unido pela UCL e pelo King's College. Foram analisados 6 fatores relacionados ao estresse: dificuldades financeiras, luto, doença, divórcio, deficiência e prestação de cuidados. De todos eles, as tensões financeiras foram associadas aos perfis de saúde mais arriscados a longo prazo. Talvez não seja surpreendente que a tensão relacionada às finanças cause danos à saúde, mas saber que o estrago é mais profundo do que imaginamos nos faz buscar formas de resolver, ou pelo menos amenizar os danos. A boa notícia é que é possível sim, é que nem tudo está perdido. É importante ter consciência de que podemos e está nas nossas mãos arrumar a própria casa com planejamento e organização. O primeiro humano que recebeu um chip cerebral da Neuralink conseguiu controlar um mouse de computador apenas com o poder do pensamento. Pelas redes sociais, o bilionário Elon Musk, dono da empresa, afirmou que o paciente já está
totalmente recuperado. Até agora, o dispositivo não apresentou qualquer efeito negativo para a sua saúde. O próximo passo é fazer com que o paciente acione o botão do mouse e clique o maior número de vezes que conseguir. A empresa também acrescentou que o objetivo inicial é esse: mover um cursor de computador ou usar um teclado com o poder do pensamento. Mas a Neuralink não quer parar só por aí, não. Eles são ambiciosos e a intenção para um futuro próximo é de que tratem problemas como obesidade, autismo e também depressão. Um grupo de pesquisadores brasileiros desenvolveram o primeiro soro do mundo contra o envenenamento causado por picadas de abelhas. O remédio coletado do veneno do inseto será destinado somente aos casos graves, ou seja, quando uma pessoa for picada por um enxame. Até já existem outros tratamentos contra múltiplas picadas de abelhas. Mas o soro, fruto da coleta de veneno desses insetos, é o único capaz de eliminar totalmente a toxina do corpo humano. Justamente por isso, a aplicação desenvolvida pela Universidade Estadual Paulista de Botucatu será feita apenas em casos graves. O objetivo é acabar com as mortes causadas por algo que até parece inofensivo. Para que o produto fosse desenvolvido, foram necessários quase 15 anos para a elaboração de pesquisas e testes. As dificuldades foram muitas, até porque até hoje ninguém havia feito algo parecido, mas o método já é conhecido. Assim como no caso dos soros produzidos contra picadas de cobras e escorpiões, a substância contra o veneno de abelhas é produzida a partir da extração do veneno e introdução em cavalos. Eles ficam responsáveis por produzir os anticorpos. Depois disso, fizeram a coleta de sangue do animal para ter os combatentes produzidos por ele. Isso foi usado para ter um antídoto, mas antes precisavam coletar o veneno da abelha sem matar o inseto. Um processo trabalhoso e que precisou de mais de 20 mil abelhas. Com o avanço da pesquisa, os estudos clínicos contaram com 20 voluntários. Foram distribuídas mais de 2.000 picadas. Nenhum efeito adverso grave foi observado. Mas os resultados foram ainda melhores após a aplicação do soro. Para que ele fique disponível, ainda faltam 2 fases de testes clínicos. Mas para isso são necessários mais de 20 milhões de reais, recursos que ainda são procurados pelos cientistas. O Brasil quer deixar de ser o principal consumidor de agrotóxicos do planeta e, para isso, tem investido nas biopesticidas, que vem ganhando cada vez mais espaço nos plantios nacionais. Enquanto as máquinas terminam de coletar a soja em um campo, o agrônomo Adriano Cruvinel supervisiona outro setor de sua fazenda na região centro-oeste, onde o plantio vai estar pronto para a colheita em breve. Responsável por um terreno familiar de 1.400 hectares em Montevidéu, um município no interior do estado de Goiás, Adriano é um dos agricultores que aderiu ao uso dos biopesticidas. Trata-se de uma prática que vem ganhando força no Brasil, país conhecido pelo cultivo de transgênicos e pelo uso de pesticidas químicos, os chamados agrotóxicos, dos quais é o maior consumidor global. Foram mais de 719 mil toneladas em 2021, 20% do total comercializado no planeta, de acordo com a Organização da ONU para a Alimentação e a Agricultura. Adriano iniciou em 2016 uma transição para a chamada agricultura regenerativa. O empresário, que substituiu 76% de seus pesticidas químicos por produtos biológicos, viu os custos de produção diminuírem mais de 60% e o rendimento da soja aumentar em 13%. Éramos produtores convencionais que utilizávamos a base de ativos químicos, para fazer controle de pragas e doenças. O que a gente faz hoje? A gente trabalha esse manejo e esses biodefensivos, como bactérias, fungos, os micro-organismos eficientes, que são comunidades, a gente consegue aplicar eles e substituir principalmente a parte de fungicidas e inseticidas. Mesmo com os biopesticidas ganhando espaço nos plantios nacionais, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária destaca que ainda há um longo caminho a ser percorrido. Esses produtos representaram apenas 9% do mercado total de pesticidas no Brasil em 2022, contra 4% 2 anos antes. Os biodefensivos eles são utilizados em mais de 50 milhões de hectares hoje no Brasil. Mas é verdade de que esse uso de biodefensivos ainda está concentrado às grandes commodities. Soja, milho, cana-de-açúcar, mas esse quadro tem mudado e a tendência é que cada vez mais culturas e agricultores utilizem biodefensivos.
O agronegócio representa 24% da economia do Brasil, onde os agrotóxicos são principalmente uma questão política. Após uma longa batalha no Senado, o presidente Lula promulgou no final de dezembro uma lei que flexibiliza as regras sobre os pesticidas químicos. Apesar do veto a determinados trechos, o texto aprovado facilita a autorização de novos agrotóxicos. Aqueles comprovadamente cancerígenos que sofrem mutação ou são nocivos ao meio ambiente deixam de ser automaticamente proibidos, sendo a proibição compulsória válida apenas para produtos que apresentem risco inaceitável. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco você vai ver. Companhia Aérea da Europa oferece viagem sem destino final. E ainda, as mudanças climáticas vão deixar a Páscoa mais salgada este ano. Pois é, daqui a pouco a gente volta para falar sobre esses e outros assuntos. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta trazendo os destaques da semana para você. A Páscoa se aproxima e para os amantes de chocolate, esse é um momento especial, seja para se deliciar com o doce ou para presentear alguém. No entanto, neste ano, gente, as mudanças climáticas deixaram a Páscoa um pouquinho mais salgada. Vamos conferir com a repórter Maria Clara Leite. A temporada dos ovos de Páscoa já começou e as gôndolas dos mercados estão assim, super atrativas aos olhos, mas nem tanto aos bolsos. Tudo tá caro, né? A cada ano que passa tá ficando cada vez mais caro. E este ano não seria diferente. No acumulado dos últimos 12 meses, o chocolate, principal matéria-prima dos ovos de Páscoa, subiu 4,91%, segundo a tabela FIPE de Índice de Preços ao Consumidor. E a explicação do aumento está na safra do cacau. O preço internacional do cacau praticamente dobrou em 2023. Isso ocorreu principalmente devido às mudanças climáticas sentidas por países como Gana e Costa do Marfim, maiores produtores mundiais do fruto. Tem sofrido muito com os efeitos climáticos e também problemas relacionados ao manejo, a baixa tecnologia de produção, e isso tem reduzido muito a oferta do cacau em especial. E se sobe o cacau, aumenta o chocolate e também os ovos. Se a Dona Maria da Paz for presentear toda a família nessa Páscoa, vai a aposentadoria toda só em chocolate. Sua neta tem 10 e 5 filhos, né? São 15 ovos de Páscoa. É, e mais as irmãs que a gente gosta de agradar, essas coisas, né? Aí não dá para comprar, não. Não dá, não. Mas calma, existem alternativas. Neste mercado na Zona Sul de São Paulo, por exemplo, a marca própria sai bem mais em conta do que os ovos de marcas mais famosas. O preço é uma diferença de 50% ou mais, dependendo do ovo. Nós temos um ovo de 350 a R$ 23,90. E você tem ovo de 350 que está quase R$100. Dá para economizar também produzindo em casa. Essa loja, inclusive, vende todos os itens para quem quer produzir. E ainda oferece cursos que possibilitam qualquer leigo a aprender toda a técnica em apenas 2 horas. Tem curso de R$ 49,00 que você ganha 1 quilo de chocolate. Então você já leva, já aprende, já leva o chocolate e já você vai fazer. Com uma forminha e 1 quilo de chocolate, você começa a sua indústria. E é muito barato, porque você vai comprar 1 quilo de chocolate na barra de R$ 2,100, que é aquela barra maior, ele sai por volta de R$ 35,00. Com mais R$ 5,00, você coloca a embalagem. Então você faz um ovo de 1 quilo por R$ 40,00. E você pode vender até R$ 150,00 esse quilo de chocolate. A Juliana já está comprando tudo para fazer os ovos caseiros. Eu estou comprando as embalagens dos ovos, aí os chocolates, as fitinhas,
todo o material que é necessário para essa Páscoa, né? É a época do ano que a confeiteira mais fatura e ainda economiza com os presentes de toda a família, como o marido diz. Quando você tem uma esposa confeiteira com um filho em casa, seu bolso agradece, né? É muito bom, viu? Ajuda bastante, que nem a gente, os familiares acabam sendo privilegiados por isso e a gente também acaba sempre recorrendo a ela, né? A mão de obra dela para ela poder fazer e dar como se diz, um desconto no nosso bolso. Para mais informações sobre os cursos de ovos de Páscoa dessa loja, acesse o site chocolandia.com.br. E olha só, ter uma organização pessoal faz toda a diferença para um bom planejamento das atividades diárias, semanais e mensais. E até mesmo para a própria saúde. Se você tem dificuldade em manter essa organização, saiba que existe um profissional específico para te ajudar nesse planejamento. Você, por acaso, já entrou em algum local bagunçado e bateu ansiedade? Pois é, arrumar a casa e o ambiente de trabalho, além de trazer harmonia, contribui também para a maior eficiência em desempenhar as atividades cotidianas. E ter uma rotina regrada pode ajudar e muito quem deseja manter este planejamento. Há 8 anos, a Juliana passou por uma transformação na vida. Ela era enfermeira e teve um quadro de depressão. Foi presenteada por uma amiga com um curso de personal organizer. Desde então, passou a ajudar outras pessoas. A organização, ela acaba trazendo uma paz de espírito, né? E quando a coisa está bagunçada, a nossa vida também está bagunçada. Então, também vamos estar perdendo tempo, né? E nesse mundo que a gente está hoje em dia, as pessoas andam muito estressadas, né? E acabam querendo descontar em compras. Compras, o acúmulo. A tradução literal de personal organizer é organizador pessoal. Nada mais é do que um profissional que ensina as pessoas a se organizarem. Em casa, um dos cômodos mais difíceis de se manter alinhados, de acordo com a Juliana, é o quarto, principalmente as gavetas de roupas. Mas para tudo tem uma solução e ela dá a dica. Tem dia que você não consegue manter exatamente organizado. O que você faz? No outro dia, ao acordar, você pega uma cesta e vai pegando as coisas que estão fora do lugar e coloca ali naquela cesta. Eu aprendi assim, a cesta da Pandora. E, não tenho tempo hoje. Beleza, mas amanhã a primeira tarefa do dia vai ser colocar as coisas no lugar. Por quê? A casa também tem que ter vida. E ninguém é um robô. Tira, põe. Não, a gente tem que aproveitar a vida. Porque a organização não é para você ser escrava. É para você ter mais tempo para sua família. Manter gavetas e armários bem arrumados, alinhados, traz além de praticidade também bem-estar. Mas você sabe qual a importância desta organização para a sua vida? Esta psicóloga afirma que o alinhamento entre a arrumação e o bem-estar é fundamental. O planejamento diário das tarefas ajuda a manter o ambiente agradável. A desorganização, somada a uma rotina frenética, por exemplo, resulta muitas vezes em estresse e ansiedade. Quando a gente está com um ambiente organizado, quando a gente está em um espaço onde a gente se sente confortável, se sente bem, encontra as nossas coisas e aí tudo tá em perfeita harmonia, a gente vai também conseguir ter um relacionamento mais saudável com os outros, porque você já não sai com aquela pressa, com toda aquela bagunça, com toda aquela ansiedade de eu tenho tarefas por fazer em casa. Então, dá aquele chequezinho nas listas de tarefas que a gente tem ali no dia a dia para fazer é muito positivo e ajuda a diminuição desse estresse, do nosso humor também, ele melhora. Para manter o ambiente calmo e acolhedor, mesmo para aquelas pessoas mais agitadas, a dica é começar. O início sempre é mais difícil, mas com determinação, tudo é possível. Eu falo assim, que onde eu fui, eu levei amor e uma esperança, né? Porque, geralmente, quando chamam um serviço de personal organizer, está um caos, né? Não sabe nem por onde começar. Então, a cada casa que eu fui, que fui levando esse amor, as pessoas foram se transformando também. E hoje, muitas das minhas clientes ligam, Ju do céu, ai, que delícia, ainda consigo manter do jeito que você me deixou. Claro que igual eu fiz, pode ser que não esteja, mas ela consegue visualizar aquilo, a forma com que eu deixei. Uma companhia aérea da Europa está oferecendo aos seus passageiros uma experiência, no mínimo inusitada: viajar sem saber o destino final.
A Scandinavian Airlines abriu a possibilidade para que membros do seu programa de milhagem se inscrevessem em uma experiência chamada Destination Unknown, ou em tradução literal, Destino Desconhecido. Programada para acontecer entre os dias 5 e 8 de abril, mais de 1.000 pessoas se inscreveram para embarcar nessa viagem misteriosa. Os escolhidos devem estar a postos no dia 5 de abril no aeroporto de Copenhague, na Dinamarca, de onde o voo sairá. Para a empresa aérea, a perspectiva de embarcar numa viagem aventureira e misteriosa com outros entusiastas, encontrando novas ligações e amizades ao longo do caminho, é verdadeiramente emocionante. Seguidores do perfil oficial da companhia no Instagram arriscaram palpites em uma publicação recente sobre a experiência. Madrid, Atlanta, Tóquio, Hannover, Paris, Florença e Ibiza foram alguns dos destinos apontados pelos usuários. A Scandinavian Airlines tem como hub alguns aeroportos na Dinamarca, Noruega e Suécia e opera voos para os principais destinos de toda a Europa e ainda para os Estados Unidos, Marrocos e parte da Ásia. Essa edição fica por aqui com destino conhecido. Vamos diretamente para o Porto de la Cruz, na Espanha. Vamos para o nosso giro de todos os dias. Agora você vê imagens da beira da praia em um lugar fantástico com piscinas naturais, pezinho na areia. O Puerto de la Cruz é um município espanhol da província de Santa Cruz de Tenerife, uma comunidade autônoma das Canárias. O local tem quase 9 quilômetros quadrados de área e até 2021 tinha uma média aí de 30.200 habitantes, um lugar muito lindo, não é mesmo? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e até segunda.